Bom, galera, bora trazer notícias do nosso Vasco da Gama. Meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal Vulgo Fute, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estava sumido, mas voltei para poder trazer as informações do nosso gigante da colina. Bora pro vídeo. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, esse é o canal Vulgo Fute, como eu falei, meu nome é Valmir Ferreira. Bora trazer algumas notícias do nosso Vasco da Gama, porque ontem teve a apresentação de jogador e também teve o Admar Lopes falando um pouquinho sobre como anda o mercado da bola do Vasco. Muitas pessoas preocupadas, muitas poucas contratações, claro, de acordo com hoje com o nosso momento financeiro, mas a temporada já começou, daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro, e não só eu, como acho que todo vascaíno já tá um pouquinho preocupado, mas bom ver aqui. Ontem teve, né, galera, a apresentação do Johan Rojas, o primeiro reforço do Vasco da Gama até o momento, e na apresentação o jogador falou, outras pessoas também falaram ali, né? E dentre elas, né, o Admar Lopes, que é o cara responsável pelas contratações do Vasco da Gama, né? Ontem teve a apresentação de Johan Rojas, dentre muitas coisas faladas, né, nessa coletiva, Admar Lopes falou um pouquinho sobre a chegada de novos reforços. Bom, Admar Lopes foi direto ao ponto, né? A chegada de novos reforços depende, né, necessariamente de saídas no elenco, ou seja, para poder chegar novos reforços, o Admar falou que é necessário que os jogadores que estão hoje no grupo saiam até para dar aquele alívio na folha, para que outros novos jogadores cheguem para poder reforçar o elenco, né? Segundo ele, a prioridade é manter a espinha dorsal do grupo, né, à disposição de Fernando Diniz, atuando com responsabilidade e respeitando o processo de organização financeira defendido pela gestão Pedro. Então, ou seja, a prioridade é manter a espinha dorsal, né, que de acordo ali com o Fernando Diniz, que é o treinador, ele deve ter passado para o Admar Lopes, o que ele imagina que é a espinha dorsal, os principais jogadores que ele contam para a atual temporada, e também contratar de acordo com o processo que a gente vem falando já de uma reorganização financeira do clube, desde, né, financeiro, gestão como um todo, né, que o Pedrinho vem fazendo. Claro que para a gente que é torcedor é um pouco mais agonizante, porque a gente sabe, a gente vê outros times contratando a todo momento, desde times que têm dinheiro a times que têm muito dinheiro, e o Vasco vem, obviamente, de uma forma mais organizada, trabalhando de acordo com a sua realidade. E até o momento, só dois reforços foram contratados. O primeiro que foi apresentado ontem, que é o caso do Johan Rojas, e também de Alan Saldívar. E vamos ver aqui, né? Depois a gente volta no assunto ali contratações. Vamos ver aqui o que o Johan falou já, as primeiras palavras dele ali na apresentação como jogador do Vasco da Gama. Muito motivado, desde a primeira vez que recebi o contato para vir ao Vasco. É uma grande oportunidade para o meu futuro e não pensei duas vezes para estar em um grande clube. Que esperem o melhor de mim, 100% de profissionalismo antes de tudo, com muita motivação e um grande passo na minha carreira. Isso foi um pouquinho que o Johan falou e falou muitas coisas, como que foi os primeiros contatos, como que é jogar também o Coutinho, dessa possibilidade de jogar o Coutinho, também falou um pouquinho a respeito desse passo na carreira, que é um passo muito importante, o contato que ele teve com outros atletas também, porque ele é um jogador colombiano, né? E também a questão da seleção, tudo isso ele falou, né? E se você quiser assistir lá a coletiva, que ficou bem legal, né? E aqui vamos continuar falando da nossa realidade. Falamos de Johan Rojas, que já foi apresentado. Falamos que o Admar falou ali a respeito de contratações, que é necessário que alguns atletas saiam para outros poderem chegar. E aí, pensando nisso aqui, eu estava olhando uma matéria do GE, né, que de acordo com o GE, de dois atletas podem gerar uma redução salarial, né, de 1,5 milhão na folha do clube, ou seja, com a possível saída, né, de repente de Pablo Verrete e também de DVD, dentre outros, né, isso já pode ali ter uma redução de quase 1,5 milhão na folha salarial do Vasco. Lembrando que o Verrete tem um alto salário, tá? E desses nomes aí, talvez o mais certo para poder deixar o clube é o nome do David, né? Ou o DVD. O DVD ele tem uma proposta oficial já na mesa do Vitória, inclusive o próprio GE falou que o Vasco aceitou essa proposta do Vitória e agora falta só ali os últimos detalhes entre o clube, né, do Vitória e o atacante, dessa questão de salarial, questão de tempo de contrato, esse tipo de coisa. Então a proposta deve ser uma proposta que o Vasco gostou, porque o Vasco já aceitou. O Admar confirmou essa proposta do Vitória pelo DVD. Inclusive teve passagem já com a camisa do Vitória. Eu acho que lá ele vai ganhar muito mais espaço. Deve chegar lá muito provavelmente para poder ser titular. Mas falta só questão de detalhes entre o atleta, né, o empresário, e os representantes do Vitória. Então, ou seja, o DVD pode ser talvez ele mais um que deixe o Vasco da Gama. Isso já vai dar ali um alívio na folha salarial do Vasco. O que você acha a respeito da saída, né? Ou possível saída do David? E aí, esses tempos de mercado da bola, vem muitos nomes. Cara, nome assim de jogadores. Já passou o nome de Otamendi.
é nome de Douglas Luiz, o próprio Douglas Luiz que eu vou falar aqui agora, dentre outros nomes também já foram citados no Vasco da Gama. O Douglas Luiz é um nome que sempre vem aí em mente, porque ele está emprestado ao Forest, né, o Nottingham Forest da Inglaterra. Ele pertence à Juventus. É um cara que ele já falou em algumas entrevistas que tem um sonho de jogar com o Coutinho. Essa questão de ele sempre estar emprestado, sempre surge o nome dele. E, obviamente, época de janela aberta você vê, né, cara, sempre essa questão de Douglas Luiz, de nomes de reforço de peso sendo vinculado ao Vasco da Gama. O próprio Abubakar também, né. E aí o Admar Lopes ele falou, né, quando perguntado sobre Douglas Luiz. O dirigente falou mais ou menos o seguinte: sobre o Douglas Luiz, né, o Admar Lopes comentou, né, revelou que não houve nenhum contato, nem nenhum tipo de contato com o atleta. No entanto, o dirigente deixou as portas abertas para uma eventual negociação, para que ele, né, no caso Douglas, enfim, retornasse ao seu clube de coração. Então, ou seja, as portas estão abertas, obviamente, né? Se ele quiser negociar, não é um negócio fácil, porque envolve dinheiro. Mas dizem que a Juventus toparia emprestar o jogador, já que ele não vem recebendo tantas oportunidades no Forest, né? Mas, né, a gente tá falando de um jogador de 28 anos, 27 anos, que joga na Premier League, agora no momento, pertence à Juventus, a Juventus pagou um caminhão de dinheiro pelo Douglas Luiz, mas a gente também tem aquela questão do jogador já ter demonstrado interesse de voltar, mas né, a gente sabe que não depende só do interesse do cara, tem que ter negociação. Então, ou seja, é uma negociação muito difícil, obviamente, né? O Admar, o Vasco nunca vai fechar as portas, está ali. Mas acho que é muito improvável, pelo menos por essa janela de agora. Visando um ano de Copa do Mundo, eu acho que o Douglas Luiz seria muito bom mesmo voltar a jogar esses 6 meses agora, né, agora com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente ele viria para cá, iria jogar muito, iria até de repente garantir uma vaga na Copa do Mundo. Mas é algo que não depende só do Vasco, né, cara? Depende. O jogador até gostaria de jogar, o Vasco até gostaria de ter o jogador, mas tem que se agitar com a Juventus, que é quem é detetor ali dos direitos do jogador, então, ou seja, né, enfim. Então, é muito difícil, né? Não tem como a gente falar assim, o Douglas Luiz vai vir pro Vasco. É muito difícil, cara, é muito difícil, porque tá falando de um time, né, que é a Juventus da Itália, pagou muito dinheiro pelo jogador, mas não existe impossível no futebol, né? Essas informações que tem a respeito de Douglas Luiz. Sobre o Verratti, muitas especulações, Cerro Porteño e tudo mais. O Admar também falou que até o momento não chegou nenhuma proposta oficial pelo Verratti, então, ou seja, não chegou nenhuma proposta. Ele diz que conta com o atleta, diz que o Fernando Diniz também conta com o atleta, conta com os gols que o Verratti pode entregar. O Verratti é o capitão do Vasco, né? E até o momento nenhuma proposta chegou para o nosso artilheiro pirata. Então, o que você acha a respeito disso tudo? Agora, falando um nome que também, assim como o DVD, pode também deixar o Vasco, né? Bom, o tudo indica que vai deixar o Vasco, é o do Leandrinho. Leandrinho já tinha recebido duas sondagens, né? Duas propostas recentemente. Mas, segundo informações, agora o lateral teria pedido para poder deixar o Vasco da Gama. O lateral esquerdo recentemente recebeu duas propostas, né? Do Al-Shabaab, da Arábia Saudita, e do Chipre, né? Do Paphos do Chipre. Mas ambas as ofertas foram recusadas pelo Vasco da Gama, porque não chegaram ali a um valor que agrade o Vasco da Gama. Mas, como eu falei, o próprio atleta teria já pedido para poder deixar o clube, né? Enfim, de repente com o direito ali, né? Com o direito não, com querendo retornar, né, de novo ao futebol do exterior. Ele que já jogou, né? Se eu não me engano, na Arábia Saudita, ele estava na Arábia Saudita até um tempo atrás. Então, né, deve ter gostado de ter jogado lá. Sabe que no Vasco, embora a gente tenha falado que o Diniz disse que conta com ele pro decorrer da temporada, eu não sei ali o que o Leandrinho tá pensando, mas, né, o jogador tem o direito de deixar o clube. Vamos ver aí se ele vai deixar ou não. Agora depende, né, se vai chegar alguma proposta que vai ser boa para o Vasco da Gama. O que você acha a respeito de Leandrinho? Você acha que pode ir, tá liberado? Ou se realmente você acha que ele pode entregar alguma coisa aí para o Vasco no decorrer da temporada? Deixe nos comentários. Para poder fechar o vídeo, falar, né, que teve ontem a Copinha, o Vasco foi eliminado da Copinha, né? O Botafogo de SP eliminou o Vasco da Gama, venceu por 1-0, gol marcado ali no início. O Botafogo elimina o Vasco da Gama na segunda fase. O Vasco dá adeus cedo demais à Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O Vasco se despede da Copinha com 4 partidas, né? 2 vitórias e 2 derrotas. A molecada deu adeus. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um vídeo, como eu disse, não tem tantas essas informações. Tem a questão também lá do potencial construtivo também, que vou ler um pouquinho melhor a respeito, para poder trazer uma notícia bem melhor para vocês, né? Que pode ser que ainda não saia essa reforma nesse ano de 2026, porque não foi vendido ainda todo o potencial construtivo.
tá tendo alguns embrólios ali, mas mais questão mesmo, assim, de questão de tempo, que é muito dinheiro, é muita coisa, o Vasco precisa arrecadar acho que 800 milhões, né, mais, né, pelo menos para 2026 agora, pode ser que não saia ou não dê início a essa reforma aí de São Januário, beleza. Dito isso, se tiver mais alguma outra informação eu volto. Eu sou o Valmir Ferreira, esse canal é o VuFut, espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreve aí para poder ajudar o amigo aqui, valeu, tamo junto, meu amigo, ó, no Rio de Janeiro, ó, tá calor, vai dar 9 horas da manhã, o bicho já tá pegando aqui, o sol já tá um sol pra cada um, beleza? Tamo junto.